Olá, amigos. Sejam bem-vindos de volta ao podcast Mitos da Gestão. Neste episódio, nós vamos falar de um mito português. A história desse mito envolve Inês de Castro e Dom Pedro I, rei de Portugal. E foi, sem dúvida, uma das histórias mais interessantes e comoventes da língua portuguesa. Um romance daqueles bem Jeanette Claire, sobre dois jovens que se amaram incondicionalmente, numa época em que o casamento era apenas uma questão política e sobrava ódio, vingança e morte. A história desse lindo e verdadeiro amor abriu espaço para lendas e mitos formidáveis, que foram atraindo cada vez mais o público. O mito da donzela morta, que depois de morta se tornou rainha, ainda encanta e emociona o povo até hoje. A história de Inês de Castro é um mito que vem por séculos sendo recontado e reformulado de acordo com a interpretação do leitor. Camões deu a essa trágica história o ar romântico característico da época em que foi escrito e o imortalizou através da epopeia de Os Lusíadas, de 1572. Olha, definir um mito é algo bem complexo, porque quando nos referimos à palavra mito, ela parece estar atrelada a fábulas, a coisas inexplicáveis e até a mentiras. Vou dar em doido. Sinto que vou dar em doido. Não penso noutra coisa desde que a vi. Quando a vejo, tremem-me as pernas. Quando não a vejo, parece que o coração me salta do peito. 2 anos e não passou um dia que não estivesses no meu casamento. E tem ainda aquela tendência que nos leva a pensar em mito apenas como sendo algo ligado à Grécia Antiga. A palavra mito tem origem na Grécia e significava, na verdade, conversar, contar. Logo, para os gregos, o mito era um discurso proferido para ouvintes que confiavam em quem narrava e por isso tomavam como verdade. O mito é o meio utilizado para se narrar grandes histórias como, por exemplo, a origem do homem, do mundo, do fogo e até mesmo a história da morte. Todos os povos têm seus mitos que são passados de geração em geração. O que há de comum entre os homens se revela nos mitos. Os mitos são as histórias da nossa vida, da nossa busca pela verdade, da busca pelo sentido de estarmos vivos. Eles são caminhos secretos que nos levam às potencialidades espirituais da vida humana, daquilo que somos capazes de conhecer e experimentar dentro de nós. Na sua simplicidade, pode-se dizer que o mito é o relato da experiência de vida e, através da leitura de cada um deles, poderemos realizar uma viagem para dentro de nós e nos conhecer. O episódio de Inês de Castro está descrito no canto 3º de Os Lusíadas de Camões. Com base nesse episódio, conhecemos a história da jovem dama que se tornou amante do príncipe e cuja trajetória de vida mexe com o imaginário do povo lusitano. Meu amor, se me és o mundo, nestas minhas desventuras, podes ver quanto me afundo no lodo das amarguras. Meu amor, se me és o mundo, nestas minhas desventuras, podes ver quanto me afundo no lodo das amarguras. A família Castro fazia parte da alta nobreza do reino de Castela e participava ativamente da vida política. Depois de uma revolta em que a família se envolveu, todos os seus bens foram confiscados pelo rei de Castela e, por causa disso, eles resolveram partir para Portugal, onde se estabeleceram. Foi nesse período que nasceu Inês de Castro, que foi criada junto à corte portuguesa. Lá, ela acabou exercendo a função de aia da mãe do príncipe João Afonso. Quando João Afonso de Albuquerque foi designado para conduzir a infanta castelhana Constança Manuel ao reino português, onde se casaria com o infante Pedro, Inês de Castro acompanhou a comitiva já como aia da futura rainha de Portugal. Os seus atributos físicos e as referências dadas pelos nobres contribuíram para que a jovem fosse selecionada para ser aia da rainha. Além desses afazeres, ela deveria acompanhar e servir a futura rainha antes do casamento, garantindo seu bem-estar e integridade física e moral. Inês acompanhou aquela que seria esposa do infante Pedro de Portugal, e não se sabe se ela e Pedro mantinham algum relacionamento enquanto Constança Manuel estava viva. O que se sabe ao certo é que juntos
tiveram uma relação ilegítima que gerou 4 filhos. O relacionamento de Inês com o príncipe não era nenhum segredo. Isso causou grande descontentamento na corte. A própria Dona Constança, com o intuito de coibir tal relação, convidou Inês para ser madrinha de seu primogênito, pois pelas leis da época, a relação entre madrinhas e pais era considerada incesto. Infelizmente, a criança veio a falecer ainda muito pequena e, para evitar mais problemas, o rei decidiu exilar a jovem em um castelo nas proximidades da Espanha. Mas aí, a esposa do infante Pedro, Dona Constança, morreu, e ele não só se recusou a casar-se outra vez, como também não quis se separar de Inês de Castro, conseguindo com isso desagradar a todo mundo. Mesmo assim, Inês e Pedro tiveram 4 filhos. O primeiro morreu ainda criança, ficando João, Diniz e Beatriz de Castro. Isso tudo deixou o rei português Afonso IV tão irritado que decidiu eliminar Inês de Castro, e em 1355 ordenou sua morte. Ela foi degolada em Coimbra, numa cilada armada por 2 assassinos designados pelo rei. Ao saber da morte de sua amada, Pedro ficou tão furioso e inconsolável que acabou cortando relações com seu pai e iniciou uma guerra civil. No ano de 1357, o rei morreu e Pedro assumiu o trono. O agora rei de Portugal não descansou enquanto não localizou os assassinos de Inês de Castro. Pero Coelho e Álvaro Gonçalves receberam um castigo cruel. Em praça pública tiveram o coração arrancado e suas vísceras jogadas aos cães. Os restos dos corpos foram queimados. Logo em seguida, o novo rei transferiu os restos mortais de Inês do mosteiro de Santa Clara de Coimbra, onde estava enterrada, para o mosteiro de Alcobaça, túmulo oficial da realeza portuguesa. Inês de Castro recebeu, depois de morta, todas as honras de uma rainha. Pedro declarou ter casado com Inês em segredo e os seus filhos passaram a ser criados na corte junto com o filho de Pedro e Constança Manuel. A lenda conta que Inês de Castro foi coroada rainha depois de morta. De acordo com a lenda, Dom Pedro mandou desenterrar o corpo de Inês para colocá-lo no túmulo de Alcobaça. Mas antes disso, mandou que o corpo de Inês, vestido com trajes reais, fosse assentado num trono e Dom Pedro ajoelhou-se diante dela como rainha e beijou-lhe a mão. Essa cena do beijamão da rainha morta foi eternizada e popularizada na publicação de Os Lusíadas, no século XVI. Camões descreveu a vida de Inês, sua trágica morte e o amor sem limites de Dom Pedro, alimentando o imaginário popular e não deixando morrer o mito de Inês de Castro. Inês de Castro, de fato, existiu, e sua vida foi dedicada à sua paixão por Dom Pedro. E por consequência deste sentimento, ela foi sacrificada. Pedro traz Inês até si, coroando-a, e Inês iguala-se a Pedro pela força do amor e da santidade que lhe é devotada após a morte e trasladação para o túmulo de Alcobaça. E essa trasladação ficou célebre. Daqui de Coimbra até Alcobaça foram chamados de todas as aldeias milhares de camponeses que vieram de noite com os achotes a arder iluminar o caminho das cinzas daquela que depois de morta foi rainha. Estes sepulcros têm já mais de 630 anos e durante todo este tempo eles têm sido violados, mutilados, profanados. Mas apesar de todas as ruínas, conservam uma espantosa força poética. A ideia geral é esta. Os dois, Pedro e Inês, repousam nos seus túmulos, mas eles sabem que não é para sempre. Eles sabem que um dia soarão no céu as grandes trombetas do julgamento final. Então, os mortos levantam-se nas campas, cada um
vai erguer-se na sepultura e ver o que está em frente. E vejam, os anjos pressurosos estendem os braços, vão ajudá-los a soerguer-se nos seus leitos. E quando Pedro abrir os olhos deslumbrados em frente, vê Inês. E é Inês que ele vai dizer: Inês, nesse mesmo instante, e levada pelos anjos, vê Pedro. E sobre estas grandes abóbadas, na hora do julgamento final, vão-se ouvir duas palavras entrelaçadas: Pedro, Inês.